Esse é o ValenteCast, um podcast de Direito, Educação e Tecnologia, e hoje mais um episódio sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Meu nome é Oscar Valente Cardoso e lembro que os episódios em áudio do nosso podcast também, a grande maioria deles, está disponível em formato de texto no site oscarvalentecardoso.com/blog. Uma das atividades mais afetadas pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais é a de telemarketing realizada por empresas de call center, que vai precisar se adequar às normas da Lei 13.709 de 2018, a LGPD. A maior parte das mudanças realizadas pela LGPD decorre diretamente e que incidem sobre as atividades de telemarketing decorrem diretamente dos fundamentos do respeito à privacidade, da autodeterminação informativa e da defesa do consumidor, previstos respectivamente nos incisos 1, 2 e 6 do artigo 2º da LGPD, de todos os princípios que incidem sobre o tratamento de dados pessoais previstos no artigo 6º da LGPD e, por outro lado, também não podemos esquecer os fundamentos do desenvolvimento econômico e tecnológico, da livre iniciativa e da livre concorrência previstos nos incisos 5 e 6 do artigo 2º da LGPD. Que a LGPD não apenas protege os dados pessoais e assegura os direitos dos titulares, mas também dá segurança jurídica ao regular a licitude e os limites da licitude, melhor dizendo, das atividades e operações de tratamento dos dados pessoais. Entre as atividades de tratamento de dados pessoais, eu destaco a coleta, o armazenamento, o acesso e a utilização que estão enquadrados no conceito de tratamento de dados pessoais previsto no inciso 10 do artigo 5º da LGPD. Então, a mera consulta aos dados de uma pessoa por um operador de telemarketing, ainda que não faça qualquer uso desses dados, ou seja, que não chegue nem a efetivar ali uma tentativa de ligação ao cliente, já é uma atividade regulada pela LGPD. E aqui eu destaco, não estamos falando especificamente da atividade de telemarketing, mas isso vale para qualquer atividade, que a mera consulta a dados pessoais já é considerada pela LGPD como uma atividade de tratamento de dados pessoais e é por ela regulada. Como a atividade de telemarketing normalmente é prestada por empresas terceirizadas, o controlador dos dados pessoais deve designar a empresa prestadora de serviço como operadora dos dados pessoais e definir qual ou quais bancos de dados e, de forma mais importante, quais os dados pessoais elas vão operar, especialmente de acordo com os princípios da finalidade, da adequação e da necessidade de tratamento previstos nos incisos 1 a 3 do artigo 6º da LGPD. Considerando que a atividade de telemarketing é essencialmente relacionada com a comunicação da organização com os seus clientes, principalmente por meio da realização de chamadas telefônicas para os clientes, para oferecer produtos e serviços, não há nenhuma necessidade de armazenar dados pessoais como, por exemplo, o endereço, com exceção do município, para uma eventual distribuição da prestação de serviços por região, entre outros fins, mas se a intenção é realizar a ligação telefônica, não faz sentido se ter o endereço completo do consumidor, o e-mail também, o RG, o CPF, dados cadastrais que não necessariamente interessam aos operadores de telemarketing, com exceção, acho que seria possível do uso de um desses dados pessoais, o e-mail, o RG, o CPF, para uma eventual confirmação da identidade do cliente, ou seja, para dar segurança em um eventual atendimento de pedido de cliente de que seja efetivamente aquela pessoa e não alguém se passando por ela que está pedindo o serviço ou realizando algum tipo de contratação. Então, a manutenção de dados pessoais excessivos e desnecessários para os fins pretendidos com a atividade de telemarketing viola os princípios de tratamento previstos no artigo 6º da LGPD, principalmente
os 3 primeiros incisos que eu comentei, que são da finalidade, da adequação e da necessidade de tratamento. Então é preciso muito cuidado com o tipo de dado que vai ser armazenado, porque a LGPD expressamente determina que apenas os dados essenciais para o desempenho da atividade podem ser utilizados no tratamento. O que for excessivo não poderá ser mantido pelas empresas de telemarketing. Além disso, como em regra há uma mão de obra não especializada e altamente rotativa, as empresas de call center também devem, se é que já não tem, com base em política de segurança da informação, elas devem definir perfis de acesso aos seus bancos de dados para evitar que haja aí uso indevido e outros incidentes com os dados pessoais. Um exemplo, não se pode uma pessoa que esteja no seu primeiro dia de trabalho, um contrato de experiência ou alguém fazendo estágio já ter acesso a todo o banco de dados da empresa de call center. É preciso definir perfis de acesso para garantir a segurança dos dados armazenados pela empresa, para evitar vazamento e outro tipo de incidente, e até mesmo para a segurança da pessoa contratada, para que ela não tenha à sua disposição um excesso de dados que não serão utilizados por ela. Então, a prestação de serviços de telemarketing a empresas com milhares de clientes e, por isso, com bancos de dados contendo milhares ou até mesmo milhões de dados pessoais, porque cada cliente tem vários dados pessoais relacionados a ele, não apenas um, exige a adoção das medidas preventivas adequadas para a proteção desses dados, e aí, principalmente quando a empresa controladora desses dados terceiriza e designa parte das atividades de tratamento desses dados a uma empresa de call center que passa a ser operadora de alguns dados pessoais desses clientes. Outra questão importante diz respeito ao tratamento de dados pessoais existentes em bancos de dados criados antes da entrada em vigor da LGPD. Lembrando que a maioria das normas da LGPD entrou em vigor no dia 18 de setembro de 2020, e considerando que as empresas vão continuar as atividades de tratamento a partir da vigência da LGPD, mesmo com bancos de dados criados antes, deve existir a adequação do banco de dados e das atividades de tratamento às normas da LGPD. Só que aí nós já temos um problema, porque a própria LGPD contém uma resposta incompleta a essa questão, ao prever em seu artigo 63 que a autoridade nacional estabelecerá normas sobre a adequação progressiva de bancos de dados constituídos até a data da entrada em vigor desta lei, consideradas a complexidade das operações de tratamento e a natureza dos dados. Esse é o texto do artigo 63 da LGPD. Então, a própria LGPD prevê que há uma necessidade de adequação progressiva dos bancos de dados anteriores, ou seja, ela não impõe, ainda que o período da vacatio legis tenha sido longo, ela não impõe a mudança dos bancos de dados a partir exatamente integral a partir do dia 18 de setembro de 2018, mas também ela não estabelece a forma e o prazo para esse fim. E aí a LGPD determina a regulamentação desse assunto pela ANPD, que hoje, dia 18 de outubro de 2020, data em que esse podcast está sendo publicado, a ANPD já foi instituída por decreto, mas efetivamente ainda não foi criada. E a ANPD poderá diferenciar essa adaptação de acordo com a natureza dos dados pessoais tratados e a complexidade das operações realizadas sobre os dados. Então, nós ainda não sabemos, ainda há uma insegurança jurídica nesse ponto, porque a LGPD prevê que os bancos de dados precisam se adequar, mas que essa adequação vai ser regulamentada pela ANPD. Então, até que isso ocorra, nós teremos um ambiente de segurança jurídica, não só para as empresas de call center, mas para todas as pessoas naturais ou jurídicas, de direito público ou privado, que realizam operações de tratamento de dados no Brasil,
mas de forma preventiva elas devem buscar a adequação no mínimo dos bancos de dados à LGPD e realizar todas as operações de tratamento de dados a partir de 18 de setembro de 2020 em cumprimento estrito às normas da nova lei, porque a adequação progressiva se limita aos bancos de dados, mas, em princípio, o artigo 63 da LGPD não se aplica às atividades de tratamento realizadas a partir de 18 de nove de 2020. A adequação progressiva se limita aos bancos de dados, então isso não exclui o dever da realização de todas as atividades de tratamento de acordo com o LGPD. Por outro lado, para os titulares dos dados pessoais, além dos direitos que já eram assegurados, por exemplo, pelo Código de Defesa do Consumidor, que nem sempre eram respeitados, como o direito de conhecimento da inserção de seus dados pessoais em bancos de dados quando é realizada sem o seu consentimento, além dos direitos de acesso e de retificação desses dados, que é o que prevê o artigo 43 do CDC, a LGPD garante de forma específica outros direitos, como o de que, se o tratamento for realizado com uma base legal diferente do consentimento, o titular dos dados também tem direito ao conhecimento do tratamento e acesso aos próprios dados armazenados pelo controlador ou pelo operador. E a partir desse acesso aos dados, o titular tem direitos de retificação e complementação dos dados pessoais tratados, inciso 3 do artigo 18 da LGPD, que está de acordo aí com o princípio da qualidade dos dados, previsto no artigo 6º, inciso 5º, ou seja, os dados devem refletir a veracidade e devem ser atualizados também, de acordo com eventuais mudanças. O titular também tem direito de pedir a anonimização, o bloqueio ou a eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com a LGPD, é o que prevê o inciso 4º do artigo 18. Ou seja, então, como eu tinha mencionado, ainda que não tenha ocorrido o consentimento, o titular tem o direito de pedir a exclusão de dados excessivos ou desnecessários. É o princípio da necessidade. E também, quando houver o consentimento, quando a base legal do tratamento de dados for o consentimento, o titular tem o direito de revogar esse consentimento e aí fazer o que leva à cessação total do tratamento de dados pelo controlador ou pelo operador empresa de call center, e também a eliminação dos seus dados dos bancos de dados do controlador e operador, e aí ressalvado o eventual cumprimento do período de guarda previsto na legislação. É o que mencionam os incisos 6 e 9 do artigo 18 da LGPD. Então, daqui para frente, e desde o dia 18 de setembro de 2020, como eu disse, alguns direitos já eram assegurados, mas nem sempre respeitados, e agora a LGPD deixou isso de forma mais clara. Quando você receber uma ligação telefônica, você tem o direito de pedir e de ser informado sobre quais são os seus dados pessoais mantidos pela empresa de telemarketing e, a partir disso, pedir a sua retificação ou complementação, se houver algum erro. Você também tem o direito de saber qual é a base legal utilizada para a empresa de telemarketing realizar o tratamento dos seus dados pessoais. Se não for o consentimento, você pode pedir a anonimização, se for possível, o bloqueio ou a eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em desacordo com as normas da LGPD, e se a base legal usada para o tratamento tiver sido o seu consentimento, você tem o direito de revogar, e aí a empresa tem a obrigação de excluir todos os dados pessoais dos seus bancos de dados, ressalvado o eventual período de guarda previsto em lei. E também você pode pedir a eliminação total dos seus dados pessoais dos bancos de dados da empresa de call center. Então era isso por hoje, espero ter esclarecido de que forma a LGPD regula as atividades de telemarketing, e amanhã nós voltamos com mais um episódio sobre direito, algum tema de direito, educação ou tecnologia, ou todas ao mesmo tempo. Até lá!